Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 46. 46. Assim diz a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos, mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale poderosamente ao nosso coração. Oremos a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, na Tua presença nós colocamos a nossa vida e pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós nessa noite. Pedimos que nos fales a alma poderosamente, ó Deus, por meio da Tua palavra. Tu és Deus e não há outro Deus além de Ti. E nós queremos, Deus, ouvir a Tua voz. Nós não queremos ouvir voz de homem. Sabemos, Deus, ó Pai, que quando ouvimos a palavra, a voz humana é do pastor. Mas quando a Escritura é exposta com fidelidade, quem fala conosco é o Senhor. Pai, portanto, ser propício aos pecadores que escutam a mensagem e a mim, pecador que sou Teu instrumento. Eu sou falho, frágil, cheio de limitações, de pecado e enfermidade. Mas o Senhor é Deus que tem todo o poder para curar. E eu quero pedir então que o Senhor use a Tua palavra para a salvação de almas hoje, para reanimar o Teu povo, para aquecer o nosso coração e para dar toda a glória somente a Jesus. Pai, nós cremos no poder do Espírito Santo. É por isso que nós oramos. Jesus, fala conosco, mostra-te a nós. Espírito do Senhor, aplica essa palavra aos nossos corações. Ó Deus, glorifica o Teu nome. Exalta Cristo sobre todas as coisas. E abençoa o Teu povo que está em casa, ouvindo ao vivo, os que ouvirão depois, e depois, e depois. Que todos nós, ó Senhor, sejamos vitoriosos, ó Deus, em dias de desespero. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa semana, sentado em casa uma noite, minha esposa me mostrou um vídeo muito triste de uma pessoa em uma das capitais do Brasil que estava num supermercado e com várias pessoas comprando álcool gel e de repente aquela pessoa começou a gritar: por que vocês estão comprando álcool gel? Nós todos vamos morrer, parem com isso, chegou o fim do mundo, agora já era para todos nós estamos acabados, não adianta vocês comprarem álcool gel, acabou tudo para todo mundo. Irmãos, a tensão no supermercado era imensa. A situação era de desespero. E nesses dias de dificuldade de coronavírus, muitas pessoas têm entrado em desespero, não sabem o que fazer. Muitos estão solitários dentro de suas casas e não creem no nosso Deus e Pai, no Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, e, portanto, não têm comunhão com o Eterno dentro dos seus lares. E a sensação de solidão é terrível quando você não tem Deus presente em sua vida, quando você não se relaciona com o Senhor. E nós nos perguntamos nesses dias de coronavírus, em que você fica trancado dentro de casa, em que você não vê movimento na rua, em que parece que a tristeza tomou conta da cidade, da vida das pessoas, nós nos perguntamos como enfrentar os dias de desespero. Esse texto da palavra de Deus, amados irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, posto aqui pelo apóstolo João para revelar mais um sinal do Senhor Jesus,
Lá no final do seu evangelho, em João 20:31, ele diz que esses sinais foram registrados para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. O primeiro sinal Jesus realizou em Caná da Galileia, quando transformou água em vinho. E agora ele voltou da Judéia, depois de operar poderosamente ali, pregar a palavra, e voltando então para a Galileia, ele volta para Caná, o mesmo lugar onde ele realizou o seu primeiro sinal, é o lugar onde ele realiza o seu segundo sinal. E a Bíblia nos conta a história aqui de um oficial do rei Herodes, um homem que era fiel ao seu rei, um judeu que trabalhava firmemente, tinha um filho doente à beira da morte. E aquele homem morava em Cafarnaum. Cafarnaum ficava na região da Galileia, irmãos, mas era no litoral. Então, para chegar a Caná, que fica nas montanhas, ele tinha que vir 31 quilômetros caminhando a pé. 31 quilômetros de caminhada a pé. Ah, amados irmãos, isso demorava muito, pelo menos umas 12 horas, 10 a 12 horas de caminhada. Mas esse homem, como tem seu filho morrendo, fica sabendo que Jesus está em Caná da Galileia e se dirige a Caná para invocar a presença do Senhor, para pedir a Jesus que cure o seu filho. Ao olhar para essa situação tão complicada deste homem, essa situação difícil do seu filho, num momento de angústia e desespero, a nossa meditação nessa noite terá como tema: como enfrentar os dias de desespero. E a primeira verdade que nós aprendemos do texto da palavra de Deus é a seguinte: busque a Jesus. Como enfrentar os dias de desespero? Busque a Jesus. Aquele oficial de Herodes, que é judeu, ficou sabendo que Jesus tem todo o poder para curar, que ele realiza milagres, que ele é um grande profeta e que ele de fato é o Messias. E como ele tem seu filho à beira da morte, ele sabe que Jesus é enviado por Deus e tem poder para curar o seu filho. Então ele sobe a montanha 31 quilômetros a pé, confiando no poder de Jesus. Ele vai em busca de Jesus para que o seu filho seja curado. E ele pede ao Senhor que se dirija então à sua cidade para curar o seu filho. E quando Jesus está ali, aquele homem se aproxima, a multidão está próxima do Senhor Jesus. Então todos ficam na expectativa. Alguns talvez no seu coração dissessem: será que nós veremos mais um milagre agora? Será que veremos mais alguma cura? E então o Senhor Jesus fica chateado com aquela situação e repreende a multidão naquele momento. Ele diz: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aquele pai está angustiado. Enquanto ele clama a Jesus, Jesus parou para dar um sermão na multidão. Mas ele sabe que Jesus tem poder para curar seu filho. E ele insiste dizendo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ah, querido amigo e irmão, com esse pai, nós aprendemos que para enfrentar os dias de desespero, nós temos que buscar ao Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, em momentos de ansiedade, ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, quanto ao que havemos de comer, quanto ao que havemos de beber, quanto ao que havemos de vestir, porque Deus cuida das aves dos céus, Deus cuida dos lírios do campo, e nós não podemos acrescentar sequer um passo a mais no decorrer da nossa existência. No lugar de andarmos ansiosos, Jesus nos ensina em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ah, querido, nesses dias de desespero e de angústia, você precisa buscar a Jesus. Você precisa invocar a presença de Jesus. Você precisa dobrar os seus joelhos em oração. Você precisa voltar a invocar a presença de Deus. Se você está desesperado, angustiado, pare na sua cama, se ajoelhe e diga: Senhor, eu estou chateado. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, meu coração está em grande angústia. Senhor, a situação é complexa. Nós não vemos melhora. Tem misericórdia de mim. Traz paz ao meu coração. E o Senhor há de responder a tua oração em nome de Jesus. Eu gosto muito do texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, onde o Senhor diz ao profeta: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Irmãos, muitas vezes Deus nos leva para o vale da aflição, para o vale da angústia, para o vale da dificuldade, para que nós invoquemos a Deus em oração.
O próprio apóstolo Paulo nos dá testemunho que depois de ter sido arrebatado até o terceiro céu, onde viu coisas inefáveis que não são lícitas ao homem referir, o apóstolo nos conta, queridos irmãos e irmãs, que foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de lhes bofetear todo dia, para que ele não se exaltasse. Ele diz que 3 vezes pediu ao Senhor que o retirasse dele, e o Senhor lhe disse: não vou retirar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo em oração diz: de boa vontade me gloriarei, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Foi quando estava orando que Paulo entendeu que ele dependia da graça de Deus, dependia da presença do Senhor, dependia do poder de Deus, e que ele tinha que buscar a paz do seu coração para os momentos mais difíceis da sua vida, em oração, na presença de Jesus. Se você quer ser vitorioso nesses dias de desespero, busque a Jesus, dedique-se à oração, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor há de ter misericórdia de você, e o Senhor vai fortalecer a sua fé, e o Senhor há de abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Lembre-se, meu irmão, daquela palavra maravilhosa de Jesus em Mateus 11, 28. Eu me encontrei com esse versículo no ano de 1990. Eu era um jovem adolescente, e ali, naquela época, o presidente da República tinha confiscado o dinheiro que a maioria do povo do país tinha no banco. E para nós foi um momento de grande angústia e desespero. Meu pai tinha perdido o emprego e entrou numa depressão profunda dentro de casa. E o ambiente da nossa casa era lúgubre, era triste, era difícil. E eu fui para a reunião da UPA, da União Presbiteriana de Adolescentes, naquele dia. E a professora que nos conduzia naquele dia, numa sexta-feira, abriu o texto da palavra de Deus, irmãos, e leu o texto. E naquele momento o Espírito Santo falou poderosamente comigo. E ali eu fui consolado e confortado pela presença do Senhor, que disse no texto: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E na minha mente adolescente, irmão, naqueles dias difíceis, eu ouvi Jesus me dizer nas Escrituras: venha até mim, eu vou tirar o fardo dos seus ombros, eu vou aliviar a sua dificuldade, eu vou te abençoar. Irmãos, aquela palavra aqueceu o meu coração. E na adolescência eu aprendi que, mesmo passando momentos de angústia, se eu for a Jesus, Ele me dá alívio. Ele carrega a minha carga. Ele morreu na cruz para pagar os meus pecados. Ele está ao meu lado e nunca me deixará. Portanto, se você quer ser vitorioso nos dias de desespero, busque a Jesus. Ore a Jesus. Entregue a Ele a sua dor. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo a sua oração. Como enfrentar os dias de desespero? Em primeiro lugar, busque a Jesus. Que esse seja um tempo para você orar, para você dobrar os seus joelhos, para você derramar o seu coração, para você adorar a Deus, para você dizer ao Senhor, que nós cantamos sempre aqui: quebra a minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Busque a Jesus. Ele tem cura, tem salvação, tem paz, tem alívio para o teu coração. Como enfrentar os dias de desespero? Busque a Jesus. Mas talvez você me pergunte nessa noite: reverendo, como enfrentar os dias de desespero? Como enfrentar o desespero? Além de buscar a Jesus, o nosso texto nos diz: creia na palavra de Jesus. Como enfrentar os dias de desespero? Creia na palavra de Jesus. Você se lembra que aquele homem foi clamar a Jesus, e a multidão está expectante atrás de milagres, e Jesus começa a confrontar e a repreender a multidão pelo seu interesse em milagres e não no seu desejo de buscar ao Senhor Jesus.
E aquele homem interpela o Senhor e diz: Senhor, por favor, meu filho está morrendo, desce comigo, ele precisa ser curado. E naquele instante, amado irmão, o Senhor Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. É maravilhoso, o texto diz aqui, amado irmão, já ele descia, aqui é o seguinte, Jesus, versículo 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Como enfrentar os dias de desespero? Em primeiro lugar, busque a Jesus. Em segundo lugar, creia na palavra de Jesus. Aquele homem pediu a Jesus para que fosse com ele. Mas Jesus disse para ele: você pode ir, o seu filho já está curado. Ah, querido, ele não duvida de Jesus, ele não diz: ah, mas o Senhor tem que descer comigo, eu tenho que ver isso na prática, e se eu chegar lá e não tiver curado coisíssima nenhuma? A Bíblia diz que o Senhor falou para ele: vai, teu filho vive. E a Bíblia diz que ele creu na palavra do Senhor e partiu. Só pode partir, só pode avançar, só pode ser vitorioso em dias de angústia e desespero aquele que crê na palavra do Senhor. Ah, meu amigo, a Escritura diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. E a Escritura também diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Que coisa maravilhosa! Nós temos aqui a palavra do Evangelho de Cristo. Eu estou aqui anunciando essa palavra para você. E agora aí na sua casa, o Espírito Santo está enchendo de fé o seu coração. É isso que Paulo diz em Romanos 10:17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se você quer vencer no dia do desespero, tenha fé, crê em Jesus, crê na sua palavra, crê nas suas promessas, crê no seu Evangelho, crê na sua bondade. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocou, se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, você já foi salvo, então você não precisa desesperar. O Senhor disse que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor disse que a vontade dele para você seria boa, perfeita e agradável. O Senhor disse que todas as coisas cooperariam para o seu bem e para o seu crescimento. O Senhor disse que nós podemos estar bem certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor disse que essa dificuldade não te afasta dele. O Senhor Jesus disse lá em João 10, de 27 a 30, que você foi um presente que o Pai deu para ele e que das mãos do Pai ninguém tira você. O Senhor Jesus disse que preparou moradas no céu para você. Ele derramou sobre a tua vida as suas mais preciosas bênçãos. Como você ousa duvidar da palavra do Senhor Jesus? Como você não crê na bondade de Jesus em dias como esses? Creia na palavra de Jesus para fazer diferença nesses dias, para ficar de pé no dia do desespero. Você precisa crer na palavra de Jesus. Só pode partir, só pode seguir adiante, só pode fazer a diferença aquele que crê na palavra do Senhor Jesus. Crê em tudo aquilo que o Senhor Jesus fala conosco na sua palavra. Um homem na antiguidade que creu na palavra do Senhor foi Abraão. O Senhor disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz que Abraão creu na palavra do Senhor e partiu para ir para um lugar que ele não conhecia e se tornou um peregrino na terra e teve grandes experiências com Deus e se tornou o pai da fé, o pai de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Abraão creu na palavra do Senhor e saiu do seu lugar de comodidade e se moveu para fazer a diferença. Só quem crê na palavra do Senhor pode partir. Só quem crê na palavra do Senhor pode fazer toda a diferença. Só quem crê na palavra do Senhor pode de fato consagrar a sua vida a Jesus e ser uma grande bênção.
Eu tenho uma experiência, irmãos, muito poderosa com esse texto. Eu, quando fui pastor em Brasília, cheguei lá, comecei a pastorear uma moça. No primeiro ano que eu estava lá, ela tinha 15 anos. No outro ano, chegou um missionário na igreja, que eu adotei como filho, e nós o recebemos para trabalhar com os adolescentes, e depois nós o mandamos para o seminário. Ele esteve como licenciado na igreja, e foi meu pastor auxiliar. E ele estava comigo ali desde 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. E eles namoraram, eu tive a bênção de fazer o casamento deles. Eles se casaram no mesmo dia em que Cleusa e eu nos casamos, muito queridos do nosso coração. Mas eles começaram a orar a Deus em 2015 sobre ir trabalhar com uma missão nos Estados Unidos. Estavam pedindo a direção de Deus e a bênção de Deus, e não viam como me dizer que iriam sair, porque eu não iria deixá-los sair. Eles eram muito próximos a nós, ao pastor Camargo e a mim, e muito queridos do nosso coração até o dia de hoje. Mas um dia eu estava expondo os milagres de Jesus lá no Guará 2, em 2015, e eu preguei nesse texto. E quando pregava nesse texto, falava de Abraão, que dizia: ele creu na palavra do Senhor e partiu. Só parte para fazer missões, só parte para plantar igreja, só parte para pregar o evangelho, só parte para abençoar o mundo, só parte para fazer a diferença quem crê na palavra de Jesus. Quem crê na palavra de Jesus parte. Quem crê na palavra de Jesus não fica acabrunhado, em si mesmado, mas sai de si mesmo e vai ser uma bênção para a glória e para a honra do nome do Senhor. E quando eu terminei de pregar, aquele pastor auxiliar, que é como um filho na fé para mim, saiu na porta e me disse: pastor, hoje Deus falou comigo e com a minha esposa que nós temos que ir para nos dedicar às missões. Eu falei: não falou não. Mas Deus tinha falado. Eles foram embora para os Estados Unidos, serviram numa missão. E na última vez que eu estive nos Estados Unidos, no fim do ano passado, eu tive a alegria de indicá-los para o reverendo Pedro. E hoje, esse jovem pastor com sua esposa estão esperando um filho. E ele é pastor auxiliar lá na Christ the King, em Boston, onde eu estive pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz coisas grandiosas e inusitadas que nós não esperamos quando nós cremos no poder da sua palavra. Ah, irmão, só quem crê na palavra do Senhor tem coragem de pregar o evangelho. Só quem crê na palavra do Senhor tem coragem, amado irmão, de ir a um campo missionário e dedicar a sua vida ali. Só quem crê na palavra do Senhor tem coragem de servir e fazer toda a diferença num tempo como hoje. Só quem crê na palavra do Senhor vai pegar o seu WhatsApp e mandar a mensagem de esperança para alguém e falar de Jesus para essa pessoa. Só quem crê no Senhor vai pegar o telefone e ligar para um amigo e dizer: eu vou orar por você, eu quero ser uma bênção para a tua vida. Essa semana aconteceu algo muito precioso, Mateus. Eu estou gravando as mensagens para abençoar o rebanho, e nós enfrentamos também lutas espirituais nesses dias de crise. Nós vemos pessoas sofrendo, nós vemos angústias, grandes desafios como liderança, e de repente uma ovelha pegou o seu WhatsApp, mandou um áudio para mim, quebrantada com uma das mensagens, e disse: pastor, eu estou ligando para orar pelo senhor, e fez uma oração por mim, irmãos, que eu chorei. Louvado seja Deus! Que bênção maravilhosa. Só quem crê na palavra do Senhor é que pode fazer a diferença e abençoar a vida do outro. Então, meu irmão, creia nas promessas que o Senhor tem dado a você. Não atue como um ímpio nesses dias de desespero. O Senhor está com você. Ele diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Creia na sua palavra, creia na sua graça, creia na sua bondade. Pregue o evangelho para o seu coração. Creia, e o Senhor há de te fortalecer, há de te abençoar, há de te dar vitória nessa situação, em nome de Jesus. Sobretudo, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar. Nunca ninguém te amou como Ele. Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados e ressuscitou. Está à direita de Deus Pai, e é o Senhor de tudo quanto existe. Ele conduz a história. Preste atenção, tudo que está acontecendo nos dias de hoje está debaixo do controle daquele que te amou, daquele que morreu na cruz por você. E Ele diz que vai te abençoar a cada instante. Então creia em sua palavra, creia em sua bondade, creia em seu maravilhoso amor. Tudo está caminhando com um propósito para o dia da vinda do Filho de Deus. Creia na palavra do Senhor e você poderá vencer a angústia em toda essa situação de desespero. Como enfrentar o dia do desespero? Como enfrentar o desespero? Em primeiro lugar, meu irmão,
busque a Jesus. Em segundo lugar, creia na palavra de Jesus. Que a palavra do Senhor te restaure, que a palavra do Senhor te reavive, que a palavra do Senhor traga cura para a tua alma, que a palavra do Senhor te encha de fé nessa noite, que a palavra do Senhor transforme o teu coração, em nome de Jesus. Amém! Como enfrentar o desespero? Como enfrentar esses dias de angústia, de dor, de solidão e de grande desafio? Como enfrentar o desespero? Em primeiro lugar, busque a Jesus. Em segundo lugar, creia na palavra do Senhor. Mas em último lugar, leve outros a crer. Como enfrentar esses dias de desespero? Como enfrentar o desespero? Leve outros a crer. O texto da Sagrada Escritura, irmãos, nos conta que aquele homem creu na palavra do Senhor Jesus e partiu. Ele conversou com o Senhor Jesus, era 13h. O texto vai nos explicar que um dos servos vai dizer que o seu filho foi curado à hora 7ª, justamente na hora em que Jesus disse para ele ir embora. A hora 7ª era 13h. O horário judeu começava às 6 da manhã, era o horário do início do dia. Então, 13h ele ouviu aquela palavra de Jesus. Então ele começou a caminhar de volta para casa. Você se lembra que 31 quilômetros a pé é uma distância considerável. Ele provavelmente parou numa hospedaria, dormiu à noite. Então ele saiu dali 13h, caminhou talvez até 6 horas, 7 horas, e parou numa hospedaria às 7 horas, deitou, dormiu. 5 e pouquinho da manhã ele levantou de novo, estava voltando para casa. E aí então ele já está chegando em casa ali, provavelmente, né, querido, umas 10 horas da manhã. Ele se apressou, saiu de madrugada, dormiu pouco, talvez 11 horas, quase meio-dia. E quando ele vem se aproximando, vem um dos servos dizendo: patrão, senhor, seu filho está curado. E ele perguntou: que hora que aconteceu isso? E ele falou: ontem, por volta da hora 7ª, 13h. E aí a Bíblia nos diz, irmão, que esse homem reconheceu que foi justamente na hora em que Jesus tinha falado com ele. Versículo 53, com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Ele chegou em casa, abraçou o filho, deu um beijo na mulher, sentou com todos eles, contou a história. Ele disse: eu subi muito cansado, viajei a noite inteira, fui falar com Jesus por volta de 13h, pedi para ele vir aqui curar nosso menino, e a multidão estava toda expectante, doida para ver um milagre, e ele foi repreender a multidão por ser milagreira, e não crer nele como seu Senhor, e não amá-lo porque ele é. Enquanto ele falava, o meu coração se angustiava. Eu falei: por favor, Senhor, vamos comigo, meu filho está morrendo. 13h, ele me disse: vai, teu filho está vivo. Eu criei na palavra de Jesus, eu criei no Filho de Deus e vim embora. E cheguei aqui e vocês me disseram que nosso filho foi curado ontem, 13h. Ah, minha querida esposa, nós precisamos crer que Jesus é o Messias. Ah, meus empregados, todos nós temos que crer que Ele é o Filho de Deus. Ah, meu filho, quem te curou foi Jesus. Creia no Senhor, creia na sua graça, creia na sua bondade. Aquele homem, irmãos, creu em Jesus. E chegou em casa e contou para todos o que Jesus fez. E a Bíblia diz que toda a sua família creu. E aí o texto diz que esse é o segundo sinal que Jesus fez em Caná da Galileia, depois de vir da Judeia. E os sinais foram para que creiamos que Ele é o Filho de Deus. Este homem creu que Jesus era o Filho de Deus, pregou o Evangelho para a sua família creu e toda a sua família foi salva. Louvado seja o nome do Senhor. Os dias de desespero vêm para que nós levemos outros a crer. Há pessoas que estão angustiadas, há pessoas que estão desesperadas, há pessoas que não têm propósito em sua vida. E você, meu amigo, tem o Evangelho da salvação. Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não pode esconder isso para você. Você não pode ser o 007 da fé, agente secreto de Deus. Você tem que abrir a boca e usar
meios possíveis para dizer que só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, só Ele pode levar o homem a Deus, só Ele pode perdoar os pecados, só Ele pode dar a vida eterna, só Ele pode trazer paz para o coração. Abra a sua boca. Há pessoas desesperadas, o diabo está oprimindo pessoas e você tem o evangelho que pode libertá-las. Então abra a sua boca, use o seu WhatsApp, use o Facebook, use o Instagram, use o Twitter, use tudo, mas fale de Jesus. Leve outros a crer. Conte o que o Senhor tem feito na sua vida. Conte a bondade do Senhor para contigo. Conte aos pecadores e eles vão crer. Irmãos, eu já tenho ouvido de pessoas que creram em Jesus nessa pandemia. Ontem eu recebi uma mensagem à noite do reverendo Hilder Stutz, pastor da igreja presbiteriana de Alphaville. E naquela mensagem ele contava a história de alguns médicos na Itália, de 2 médicos que eram ateus, até quando a pandemia começou. E eles de repente atenderam no hospital um pastor que estava acometido do Covid-19. Estava enfermo, estava numa aula com todas as pessoas enfermas. E quando muitos choravam, estavam desesperados. Aquele pastor, como eles estavam juntos, andava por ali, pegava na mão das pessoas, eles já estavam todos enfermos. Ele diga, tenha paz, Deus mandou o filho dele morrer na cruz por você. Ele cantava o dia inteiro, e aquele médico disse que começou a pandemia, ele era ateu. Mas de repente, ao ouvir aquele pastor cantar, pregar o evangelho, fazer toda a diferença, ele viu Jesus presente naquele hospital. E de repente, então, uma semana depois, o pastor morreu. Mas o doutor se converteu e creu em Cristo Jesus. E aquelas pessoas que ali estavam creram em Cristo Jesus. Então Deus usou a pandemia para que pessoas se arrependessem do seu pecado, para que um doutor deixasse de ser incrédulo. E ele agora no hospital, enfermo, diz o seguinte: eu tenho visto a mão de Deus todos os dias, e eu creio no poder do Senhor. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pandemia veio para que muitos venham a crer. Então não perca a oportunidade. Fale de Jesus, fale do amor de Deus. Diga que só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode nos aproximar de Deus. Só Ele pode nos garantir um lugar nos céus. Só Ele pode dar paz à nossa alma. Só Ele pode abençoar a nossa vida. Como enfrentar esses dias de desespero? Anuncie o Evangelho. Querido, se Jesus é o maior amor da sua vida, se Ele é o maior tesouro que você tem, se não existe bênção comparada à salvação na sua vida, então não vai ser difícil abrir a sua boca, dizer quem você era antes de Cristo, dizer o que Ele fez por você e dizer que transformação Ele trouxe para a sua vida. Abra a boca e anuncie aos pecadores que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir a Deus se não for por Ele. Como enfrentar o desespero, como enfrentar os dias de desespero? Leve outros a crer. Nós já estamos há praticamente 2 semanas dentro de casa. Como você tem enfrentado esses dias de pandemia? Você já anda chutando as pernas da mesa, dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Não tenho nada para fazer. Você tem deixado o tédio dominar a sua alma? Por que você acha que tem YouTube na sua casa? Se você gosta mais dos hinos tradicionais, bote lá os hinos e cante os hinos o dia inteiro. Se você gosta de cantar cânticos, então coloque os cânticos, aumente o volume e louve a Deus o dia inteiro. Separe tempo, aproveite para ler a sua Bíblia. Diante da leitura bíblica, esse ano ninguém vai ter desculpa para não ler a Bíblia inteira. Comece a ler a sua Bíblia, ore ao Senhor, reúna a mulher, reúna os meninos, ore ao Senhor.
ore por pessoas que estão enfermas, ore por aqueles que têm perdido familiares, ore por aqueles que estão sofrendo, e creia no Senhor, e glorifique o Senhor. Estude a sua Bíblia, ouça mensagens bíblicas, ouça de novo os sermões do YouTube da nossa igreja, se coloque nas mãos de Jesus, seja uma bênção, comece a ler um bom livro, grave um áudio da devocional que você está lendo e mande para o seu amigo, ou mande devocionais que você está ouvindo para outras pessoas. Ligue e fale de Jesus para os seus amigos. Aproveite esses dias de desespero, busque a Jesus em oração, creia na palavra de Jesus e leve outros a crer. Que Deus te dê vitória nesses dias de desespero, em nome de Jesus. Sobretudo, que você creia no Senhor, creia na palavra do Senhor, creia no seu grande amor. Que Deus te dê vitória nesses dias de desespero, em nome de Jesus. Amém.